E agora um daqueles momentos que nenhum apresentador gostaria de ter na sua carreira, mas é importante aqui, dada a relevância da notícia. E a gente vai estar aqui com o Vanderlei Nogueira, esse craque do Jovem Pan Esportes, sempre presente, que vai estar trazendo uma notícia, os detalhes da notícia lamentável que a gente recebe, que infelizmente Silvio Luiz faleceu. Ele que não preciso nem dizer, um titã da narração esportiva, um ícone da mídia esportiva brasileira. Um dia absolutamente fúnebre, de um luto carregado para a mídia esportiva brasileira, ainda mais com a confirmação das mortes do Apolinho e do Antero Greco. Então, por favor, o teu depoimento, Vanderlei Nogueira. André, um abração para você, para todos aqueles que nos acompanham. É verdade, são últimas horas muito tristes, né? Com a morte do Antero, com a morte do Silvio Luiz, do Washington Rodrigues, um ícone do jornalismo esportivo também, e nós estamos muito tristes com isso. O Antero é um companheiro, meu companheiro de grandes coberturas, de grandes gargalhadas, de grandes viagens, e um personagem que nos deixa, mas que tem uma grande história, rica nas redações, brilhante dentro e fora das redações, e que partiu. Passou por momentos muito difíceis. Ele vem lutando contra uma doença, um tumor cerebral. Nos últimos 3 anos, foi uma dura luta, nós acompanhamos de perto. E o Silvio Luiz, espetacular, tem história dentro do rádio e da televisão brasileira, um narrador, um ícone da narração esportiva brasileira, criativo, bem-humorado, embora com um rosto carrancudo permanentemente, mas era um saboroso, mal-humorado, e que tem tanta história para deixar para todos nós. E o Washington Rodrigues, que você citou, no Rio de Janeiro. Vulgo Apolinho. O Apolinho. Foi técnico do Flamengo. Foi até técnico, arriscou e teve sucesso até. Ocupou um espaço espetacular, também companheiro de grandes coberturas. Ele era repórter, depois passou a ser comentarista e acompanhou a seleção brasileira. Todos eles que eu citei aqui acompanharam há décadas a seleção brasileira, grandes momentos, grandes conquistas, vitórias espetaculares, derrotas inesquecíveis, enfim. Todos eles partem deixando uma história riquíssima para o jornalismo brasileiro. É isso, André. 3 de uma vez, a dor vem triplicada, né, Vanderlei Nogueira? Dói demais ter que se despedir dessas figuras lendárias da mídia esportiva brasileira. Alguma história específica sua que você gostaria de compartilhar do seu convívio com um dos 3 personagens, talvez o próprio Silvio Luiz? Olha, eu trabalhei com os 3, em coberturas internacionais e nacionais. Todos eles citados aqui, acompanhando a seleção brasileira. E nós éramos companheiros de viagem frequentes. Você sabe que a primeira imagem que me veio quando eu recebi a notícia da morte do Antero, e eu até publiquei há instantes na minha rede social, uma foto nossa comendo um enorme cachorro quente na porta de um luxuoso hotel em Londres, né? A pobreza e a riqueza. Nós estávamos juntos num carrinho de cachorro quente comendo lá, porque era uma correria acompanhando a caminhada da seleção brasileira. Essa foi a imagem, e depois grandes momentos, grandes coberturas, muita gargalhada. Ele tinha grande humor, aquele jeito italiano, né? Brincava, a gente imitava alguns personagens do Palmeiras, enfim, é um companheiro querido. E formou aquela dupla com o Paulo Soares. Com o Paulo Soares, o amigão, que para sempre vai estar no panteão do humor brasileiro de modo geral. Que dupla. Fechava a noite de muitas pessoas, né? Esses 2 juntos, Paulo Soares e o Antero, tiveram momentos grandes, um grande programa de televisão. E o Silvio Luiz da mesma maneira. O Silvio Luiz já estava na UTI há alguns dias, né? Já estava há alguns dias, ele teve um problema, transmitindo, inclusive. A gente ainda brincava, dizendo, olha, o Silvio Luiz só vai morrer ele vai morrer trabalhando. A gente brincava isso, porque ele adorava, né? Ele ficava parado um pouquinho e voltava. E exatamente quando ele passou mal pela primeira vez, ele estava no ar, ao lado do Carioca. Carioca e do Marcos Chiesa, Bola. Isso, que nossos companheiros aqui no grupo Jovem Pan. E aí, a partir daquele momento, ele foi
piorando o estado dele de saúde e, infelizmente, morreu. E o Apolinho também estava afastado já há algum tempo lá no Rio de Janeiro e também, infelizmente, morreu. Dia trágico para dizer o mínimo, e em nome de todos aqui da Jovem Pan, estendendo nossa mais sincera condolência a todos os familiares, os amigos, a legião de fãs dos três que marcaram época e dispensam maiores apresentações. Eu sei que lá de cima eles vão para sempre ter deixado um legado muito eloquente para todos nós aqui e como grandíssimas referências aí na mídia esportiva brasileira. Então, força máxima aí para as famílias de Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz. Mano Ferreira, você que é também apaixonado pelo esporte, pelo futebol, torcedor inveterado do Sport Recife, como é que você recebe a morte, lamentável morte desses três titãs? Com muita tristeza, né? Além disso, quando eu sempre sonhei em ser jornalista, e quando eu era criança e sonhava em ser jornalista esportivo. Então, sempre tinha como referência jornalistas desse nível. Eu era um fã do Antero Greco, do Silvio Luiz. Quantos bordões o Silvio Luiz eternizou na memória do torcedor brasileiro, né? Olho no lance, enfim... Pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos. Pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Carlos Alberto Dias, não acredito. Figuraça, né, Pepe? Não, sem sombra de dúvida, né? São três pessoas que vão fazer falta no jornalismo esportivo. Eu, como torcedor do Vasco, né, morria de amores e ódio pelo Apolinho, né? Achava que gritava mais quando o Flamengo marcava gol do que quando o Vasco marcava gol. Mas mesmo assim eu tinha grande estima por ele, né? Antero Greco, Silvio Luiz. Não dá para não ouvir uma narração do Silvio Luiz e não ficar arrepiado. Ouvi agora, fiquei arrepiadíssimo, né? E realmente marcou gerações. E você, Mota? Você, não sei qual é seu time, imagino que seja um dos 4 grandes aí do nosso Rio. Como é que você vê a triste partida aí de 3 desses titãs da mídia esportiva brasileira? Mota? André, eu não posso revelar o meu time porque eu tenho um acordo aqui em casa que a gente não fala sobre esse assunto. Justo. No futebol ele é isentão. No futebol eu sou isentão, exatamente. Na política não, mas no futebol eu sou isentão. Frase do dia. Mas é sempre lamentável a perda de talentos como esses. Nós vamos sentir falta.